Você está sentindo como se tivesse sobrevivido a um acidente emocional? Como se pedaços da sua alma tivessem sido arrancados e você nem sabe mais quem é quando se olha no espelho? Eu sei. Eu conheço essa sensação de vazio que corrói por dentro. Essa dor que parece não ter fim. Você acabou de escapar de um relacionamento com um narcisista e agora está aqui, ferida, confusa, se perguntando se vai conseguir se reconstruir. Mas permita-me te dizer algo que pode mudar tudo. Essa dor que você sente não é o fim da sua história, é o começo da sua libertação. E se eu te dissesse que esse sofrimento pode ser o portal para uma versão mais forte, mais sábia e mais conectada com seu verdadeiro poder? Você não chegou aqui por acaso. Pessoas como você, que atraem narcisistas, carregam uma luz especial, uma capacidade de amar profundamente, de enxergar potencial onde outros veem apenas caos. Você é uma alma escolhida, e é exatamente por isso que foi alvo de tanta manipulação. Mas cuidado, os próximos passos que você der podem determinar se você se liberta para sempre ou se fica presa num ciclo de sofrimento por anos. O que vou compartilhar com você agora são os 7 erros mais devastadores que 95% das pessoas cometem após romper com um narcisista. Erros que podem custar sua sanidade, seu futuro e sua própria essência. Este não é apenas mais um vídeo sobre relacionamentos. É um manual de sobrevivência para almas sensíveis que precisam se blindar contra futuras manipulações. Cada erro que você evitar é um passo em direção à sua verdadeira liberdade. Se você sente que este momento é um divisor de águas na sua vida, se algo dentro de você está gritando, eu preciso disso, então se inscreva agora para continuarmos essa jornada de cura e autoconhecimento juntos, porque você não está sozinha nessa batalha. Vamos começar pelo primeiro erro, aquele que pode te arrastar de volta ao inferno que você acabou de escapar. Erro 1. A armadilha letal do só mais uma conversa. Você está sozinha em casa. O silêncio parece gritar. O celular repousa ali ao lado, como uma porta entre o passado e o presente. Você pega o aparelho quase sem pensar, apenas para ver as horas, mas acaba abrindo o WhatsApp. E lá está ele. O nome salvo, a foto familiar, aquele olhar que por tanto tempo você confundiu com amor. Então, quase como um sussurro surge o pensamento. Talvez eu devesse mandar uma mensagem, só para esclarecer umas coisas. Afinal, somos adultos, para tudo. Respira fundo comigo. Esse pensamento não é seu. Ele é o eco de uma programação implantada. É o vírus emocional que ainda vive em você, sussurrando que precisa de explicações, de um fim digno. Mas deixa eu te contar uma verdade dura, porém libertadora. Narcisistas não oferecem encerramentos. Eles criam labirintos. Cada palavra que sai deles não é para trazer paz, mas para te prender. Cada vírgula é um anzol. Cada emoji, uma armadilha. Eles não querem resolver nada, querem reacender o controle, reativar a dor. Eles sabem exatamente como dizer aquilo que mexe com você, como tocar nas feridas que ainda estão abertas. E fazem isso com a mesma precisão de quem já estudou seus mapas emocionais por dentro. Você pode pensar que só quer conversar sobre questões práticas, mas mesmo isso é perigoso. Porque com eles, até o prático se torna emocional. Até uma frase neutra pode ser usada contra você, distorcida, manipulada, convertida em um laço psíquico. Muitas pessoas, depois de semanas de silêncio, acreditaram que poderiam ter uma última conversa. E sabe o que aconteceu? Saíram dela mais confusas, mais fragilizadas, mais vulneráveis. É como se aquela troca de mensagens reabrisse todas as feridas que estavam finalmente começando a cicatrizar. Uma mulher me contou que depois de 3 meses sem contato, mandou uma mensagem apenas para agradecer. Em menos de 24 horas, estava chorando sozinha, duvidando novamente de si, e com o coração ainda mais quebrado, porque aquele obrigada
se tornou uma nova entrada para o jogo psicológico, um novo elo com o antigo cativeiro. A verdade é simples, mas incômoda. Não existe conversa inofensiva com um narcisista. Existe só reabertura de vínculo, reinício da manipulação. Por isso, a regra é clara como cristal. Contato zero. Zero mesmo, sem exceções. Bloqueia em tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook e até LinkedIn. Porque até uma curtida em um post pode ser interpretada como um convite. Você já foi corajosa o bastante para sair. Agora precisa ser ainda mais corajosa para ficar fora. E essa é talvez a maior prova de força que você dará a si mesma. Se alguma parte de você ainda acredita que precisa de uma última conversa, olhe para dentro e pergunte: é minha alma que está pedindo isso? Ou é o trauma falando em voz alta? A verdade espiritual é que você já sabe tudo o que precisava saber. A ausência de resposta também é resposta. O silêncio dele fala muito. E o mais importante é que agora você tem o direito de se calar também. E agora me conta, você já caiu na armadilha do só mais uma conversa? Como foi para você? O que você diria hoje para a sua versão do passado que ainda acreditava nessa ilusão? Deixe seu relato nos comentários. Não como desabafo apenas, mas como um ato de cura coletiva. Sua história pode ser exatamente o que outra alma ferida precisa ler para resistir à tentação do retorno. Estamos juntas nessa jornada de libertação espiritual. Erro 2. A ilusão tóxica de tentar consertar o passado. Levanta a mão quem já passou noites acordada, com os olhos fixos no teto ou nas mensagens antigas, repassando mentalmente cada detalhe da relação. Se eu tivesse dito aquilo de outro jeito, se eu tivesse reagido com mais calma, se eu tivesse perdoado mais uma vez, esses pensamentos são armadilhas mentais disfarçadas de reflexão. E o que parecem ser tentativas de compreender o passado, na verdade, são formas de autossabotagem. Você está se torturando por crimes que não cometeu, assumindo a responsabilidade de um jogo emocional que já veio viciado desde o início. O famoso IC é uma das toxinas mais sorrateiras da mente. Ele paralisa, ele suga sua força vital, ele te mantém amarrada a um ciclo de culpa e fantasia, onde você sempre acaba sendo a vilã ou a insuficiente da história. Mas essa narrativa é falsa, fabricada e precisa ser desprogramada. Aqui vai uma verdade que pode romper esse ciclo para sempre. Nada do que você fizesse teria mudado o desfecho. Você poderia ter sido a versão mais evoluída, amorosa, tolerante e iluminada de si mesma, e ainda assim seria diminuída, descartada ou usada. Porque o problema nunca foi sua entrega. Foi o buraco emocional sem fundo que ele carrega dentro de si. Narcisistas funcionam como vórtices de energia. Eles drenam, eles consomem, eles querem tudo, mas não oferecem nada em troca. E não importa quanto amor você derrame, nunca será o bastante, porque o que eles procuram não é conexão, é dominação. Pense nas vezes em que você foi paciente até demais, nas situações em que você engoliu a dor para manter a paz, nos momentos em que você se silenciou, mesmo sabendo que algo estava errado, e ainda assim foi acusada, invalidada, trocada ou ignorada. O que isso te mostra? Que o problema nunca foi a forma como você agiu, mas sim com quem você estava lidando. Se eu tivesse sido menos ciumenta, mas o que você chamava de ciúme era o seu instinto espiritual gritando. Era a sua intuição tentando te proteger. Não era insegurança, era percepção. Se eu tivesse dado mais espaço, você já abriu tanto espaço que quase desapareceu de si mesma. Já deixou de existir para caber no mundo dele. Você estava tentando jogar um jogo onde ele mudava as regras no meio da partida e ainda te culpava por perder. Esse jogo não era seu. Essa culpa não é sua. O único "e se" que realmente importa agora é: e se eu tivesse saído antes? Esse sim pode gerar reflexão construtiva, porque mostra que você já tomou a decisão certa, apenas demorou para agir.
Mas está tudo bem, você saiu, e isso é o que importa. Liberte-se da ideia de que você poderia ter salvado algo que nasceu fadado ao colapso. Pare de buscar lógica onde só havia manipulação. Você fez o melhor que podia com o nível de consciência que tinha. E isso é mais do que suficiente. E se essas palavras estão ressoando no seu coração, se você sente que está no limiar de uma nova consciência, eu quero te convidar para dar o próximo passo. No meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, eu exploro essa dimensão da autodescoberta em detalhes. É um guia para almas que reconhecem que são diferentes, que carregam uma missão especial. Você pode baixá-lo agora mesmo através do link na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário fixado. Não é apenas um livro, é uma chave espiritual, um chamado de volta para você mesma. Se você sente que essa mensagem é para você, atenda ao chamado. Erro 3. Buscar validação nas pessoas erradas. Você sai do relacionamento emocionalmente devastada. Sua alma carrega marcas invisíveis, mas profundas, e numa tentativa de encontrar algum tipo de alívio, corre para os amigos, para a família, para os colegas de trabalho, todos aqueles que pareciam confiáveis. Tudo o que você quer é alguém que olhe nos seus olhos e diga: você não está louca, isso realmente aconteceu. Mas o que você encontra? Incredulidade, minimização, silêncio desconfortável. Mas ele sempre foi tão educado comigo. Vocês pareciam tão felizes nas redes sociais. Será que você não está exagerando um pouco? Cada uma dessas frases entra como uma faca invisível, cortando ainda mais fundo uma ferida que já sangra em silêncio. Porque você já está fragilizada, desconectada da sua intuição, duvidando da própria percepção. E ouvir esses comentários, mesmo que venham de pessoas bem-intencionadas, é como reviver o abuso de uma nova forma. Uma mulher relatou que, ao tentar contar sua história para alguém da família, ouviu: ele parecia tão bom, deve ter sido um mal-entendido. Depois disso, ela se calou por meses. Achou que o problema era mesmo com ela. E essa solidão emocional foi mais cruel do que o próprio relacionamento abusivo. Aqui está o ponto central. Você está buscando validação de quem não tem ferramentas para compreender a profundidade do que você viveu. É como tentar explicar a cor vermelha para quem nasceu cego, ou descrever uma sinfonia para alguém que nunca escutou um som. Narcisistas são artistas da manipulação social. Eles sabem como encantar, como impressionar, como construir uma persona pública impecável. Eles são os bons moços, os homens perfeitos, os companheiros ideais para todos os outros, menos para você, porque a verdadeira face deles só se revela na intimidade. E nesse espaço não havia plateia. É cruel, mas é real. Quando você tenta expor essa verdade para quem só conheceu o personagem, você corre o risco de parecer desequilibrada, rancorosa, até injusta. E isso aprofunda a sensação de solidão, invalidação e culpa. Por isso, ouça com atenção. A validação que você tanto procura precisa vir de dentro. Você foi a única que esteve lá, vivendo o caos silencioso, sofrendo sozinha nos bastidores enquanto o mundo aplaudia o espetáculo. Você sabe o que sentiu, você sabe o que suportou, e isso basta. Mas se quiser ser acolhida, procure quem tem sensibilidade e conhecimento para entender sua dor. Terapeutas especializados em abuso narcisista, grupos de apoio reais, comunidades seguras onde sua história será ouvida sem julgamento. E, acima de tudo, confie no seu corpo. Se ele treme quando lembra da voz dele, acredite no seu corpo. Se sua respiração falha só de imaginar um reencontro, confie nesse sinal. Se sua alma ainda sussurra que aquilo foi uma forma sutil de destruição, então ouça sua alma, porque ela sabe, sempre soube. Você não precisa de aplausos, precisa de acolhimento. Não precisa de aprovação, precisa de escuta. Não precisa de plateia, precisa de conexão verdadeira.
Agora me conta nos comentários. Você já viveu esse tipo de invalidação? Já tentou explicar o que passou e sentiu que ninguém te entendeu? Como você lidou com essa dor silenciosa? Compartilhar sua história aqui pode ser um ato de cura para você e para tantas outras pessoas que se sentem sozinhas nesse processo. Nossa comunidade é um espaço seguro para almas despertas que estão aprendendo a se fortalecer. Sua experiência importa. Sua verdade merece ser dita. E aqui ela será acolhida. Erro 4. Acreditar que você pode curar outras pessoas. Agora vou tocar numa ferida que talvez você nem saiba que carrega. A necessidade compulsiva de salvar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você passou. Você vê uma amiga presa num relacionamento tóxico e pensa, preciso abrir os olhos dela. Você encontra alguém sendo manipulado e sente, tenho que alertar. Você percebe os sinais de abuso e simplesmente não consegue ignorar. Mas aqui está uma verdade dura e inegociável. Você não pode despertar quem ainda escolheu permanecer inconsciente. Você não pode salvar quem não está pronto para ser salvo. E mais do que isso, tentar fazer isso pode ser uma forma muito sutil de desviar a atenção do que realmente importa agora, a sua própria cura. Essa urgência em ajudar o outro é muitas vezes uma distração. É mais fácil ocupar-se com o sofrimento alheio do que encarar os próprios traumas. É mais confortável oferecer conselhos do que sentar-se com a própria dor. É uma fuga travestida de altruísmo. Pessoas que atraem narcisistas tendem a ser profundamente empáticas. São curadoras naturais, doadoras por instinto, aquelas que enxergam potencial onde há desordem, que acreditam na transformação mesmo diante do caos. Mas essa mesma luz que carrega tanto poder também pode se tornar uma armadilha quando não é canalizada com discernimento. Enquanto você gasta sua energia tentando despertar outras pessoas, você corre o risco de negligenciar o que ainda precisa ser curado em si. Sua energia vital é preciosa e deve, neste momento, ser direcionada à sua reconstrução. Ajudar o outro só tem valor quando não custa sua saúde emocional. E existe outro fator que precisa ser reconhecido. Quando você tenta alertar alguém que não está pronto para ouvir, muitas vezes você se torna a antagonista da narrativa dela. A pessoa rejeita sua tentativa de ajuda, defende o abusador e, por não estar preparada para encarar a verdade, projeta a culpa em quem tentou abrir seus olhos. Você é vista como dramática, invejosa ou exagerada. E essa rejeição, somada ao seu próprio processo de dor, pode ser emocionalmente devastadora. A cura é um caminho individual. Cada alma tem seu tempo, sua lição, seu despertar. Não é possível forçar esse processo. Seu compromisso agora precisa ser com sua integridade, com sua reconstrução interna, com sua jornada de fortalecimento. O que os outros farão com as próprias escolhas é responsabilidade deles, não sua. Tornar-se um exemplo de superação silenciosa é mais transformador do que qualquer discurso. Quando você se cura profundamente, seu campo energético muda. Sua presença se torna inspiração. E quem estiver pronto para despertar, vai sentir essa vibração e poderá buscar por si próprio o mesmo caminho. A missão neste momento não é salvar ninguém, é se salvar. É ser luz para si mesma antes de tentar iluminar o caminho de outros. Porque só quem se cura verdadeiramente pode sustentar a cura em presença, não em palavras. Seja inteira por você, e o resto virá por consequência. Erro 5. Negligenciar a cura espiritual. Você está focada em curar a mente, em processar as emoções, em entender os padrões psicológicos. Mas existe uma dimensão da cura que muitas vezes é esquecida e que pode ser justamente a chave para a transformação completa: a cura espiritual. Relacionamentos com narcisistas não afetam apenas sua autoestima ou sua autoconfiança. Eles vão mais fundo. Eles perfuram sua alma, envenenam sua fé na vida,
na bondade, no divino. Atingem sua energia vital, sua conexão com o que é sagrado e verdadeiro dentro de você. É comum, após sair desse tipo de relacionamento, sentir-se totalmente desconectada, como se algo tivesse sido arrancado, como se sua luz tivesse sido diminuída e sua força interior silenciada. Uma mulher uma vez me contou que após anos com um narcisista, ela não conseguia mais meditar, porque ao fechar os olhos, sentia como se tivesse sido abandonada até por Deus. Essa é a profundidade da desconexão espiritual causada pelo abuso energético. Narcisistas são vampiros espirituais. Eles se alimentam da sua luz, drenam sua vitalidade e corrompem sua percepção sobre si mesma e sobre o mundo. Ao sair do relacionamento, o que resta não é apenas cansaço, é um vazio existencial, uma sensação de ter perdido algo essencial. Terapia é fundamental. Autoconhecimento é indispensável. Mas se você não cuidar da sua energia, se não restaurar a ponte entre você e sua alma, a cura continuará incompleta. É como limpar uma ferida por fora e ignorar que a infecção continua se espalhando por dentro. É hora de se reconectar com sua espiritualidade, seja ela qual for. Meditação, oração, mantras, conexão com a natureza, cristais, reiki, banhos de ervas, círculos sagrados, dança intuitiva. O que importa é que você encontre práticas que tragam você de volta para dentro de si, que recoloquem você no eixo da sua essência. Você precisa reconstruir sua proteção espiritual. Almas sensíveis e luminosas são alvos naturais para forças desequilibradas. É por isso que, às vezes, mesmo afastada do narcisista, você ainda se sente contaminada pela energia dele, porque o laço energético precisa ser desfeito, precisa ser purificado. E aqui está algo poderoso. Talvez tudo isso que você viveu tenha sido uma iniciação, uma travessia espiritual disfarçada de dor. Um chamado brutal, mas necessário, para que você desperte sua verdadeira força. Muitos que enfrentaram relacionamentos com narcisistas relatam que, após a dor, desenvolveram intuição ampliada, dons espirituais adormecidos, sensibilidade energética que antes não percebiam. Você não passou por tudo isso à toa. Você está sendo preparada, você está sendo moldada para algo maior. A dor foi o portal, a travessia é a cura. E do outro lado está sua verdadeira missão. Sua cura não é apenas psicológica, ela é espiritual, é ancestral, é divina. Agora me conta aqui nos comentários, você sente que sua cura vai além da mente e das emoções? Que práticas espirituais têm te ajudado a se reconectar com sua essência? Vamos compartilhar caminhos, porque quando uma alma desperta, ela acende a luz no caminho de muitas outras. Erro 6. Pressa para seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Não fica aí se remoendo. Já passou, esquece isso. Procura alguém melhor. A vida é curta demais para ficar sofrendo. Quantas vezes você já ouviu essas frases? E quantas vezes elas te fizeram se sentir ainda pior, como se você estivesse sendo lenta demais para curar, fraca demais para superar. Aqui está a verdade que ninguém te conta. Não existe prazo para a cura. Não existe cronograma para a recuperação. Não existe um tempo normal para processar um trauma complexo. Cada mente e cada alma tem seu próprio tempo. Relacionamentos narcisistas não são términos comuns. Eles são feridas profundas e invisíveis. São traumas que se infiltram na sua identidade, que confundem sua percepção, que desmontam sua autoestima. E trauma não se cura com pressa, com força de vontade ou com positividade tóxica. Trauma se cura com tempo, com presença, com acolhimento profundo. Você pode levar meses, anos, até décadas para se curar completamente. E está tudo bem. Sua cura não precisa se encaixar nas expectativas dos outros. Seu processo não precisa agradar ninguém.
Você não tem que provar nada a ninguém. Na verdade, essa pressa para seguir em frente costuma ser uma forma de fuga. É mais fácil pular para o próximo relacionamento do que encarar o abismo emocional que ficou. É mais simples se distrair com tarefas, com metas, com pessoas, do que silenciar e olhar para dentro. Mas a cura real exige presença, exige coragem para sentir tudo: a raiva, a tristeza, o luto, a confusão, o medo, o vazio. Exige disposição para mergulhar nas memórias, para compreender os mecanismos, para se perdoar, para se reconstruir por inteiro, não pela metade. E isso leva tempo, às vezes muito tempo. Você tem o direito de ir devagar, tem o direito de repetir ciclos, de voltar atrás, de chorar de novo. Tem o direito de se perguntar 1000 vezes por quê e de não ter todas as respostas. O importante é continuar, mesmo que seja um passo por dia. Qualquer pessoa que pressione você a superar logo não entende o que é trauma. Qualquer um que minimize sua dor com frases prontas e sorrisos vazios não merece fazer parte do seu processo. Sua cura é sagrada, seu tempo é sagrado, seu ritmo é único. E um dia, quando o peso diminuir, quando o coração abrir de novo, quando o silêncio não doer mais, você vai saber, seu corpo vai saber, sua alma vai saber. Até lá, respeite seu processo como quem cuida de algo precioso. Porque é isso que você está fazendo, recuperando o que tem de mais valioso: você. Erro 7. Duvidar que você merece amor verdadeiro. Esse é o erro mais silencioso e, ao mesmo tempo, o mais cruel. Ele vai se infiltrando devagar, quase imperceptível. Começa com pequenas dúvidas, que com o tempo se tornam verdades dentro da sua mente. Talvez eu seja difícil de amar. Talvez ninguém consiga me aceitar de verdade. Talvez aquilo tenha sido o melhor que eu poderia ter. E se o problema for mesmo comigo? Esses pensamentos não nasceram em você. Eles foram colocados, introduzidos como veneno emocional, lentamente. São restos da programação mental que ele deixou. São cicatrizes invisíveis de palavras ditas com descaso, de silêncios que doeram mais que gritos, de comparações veladas que te fizeram se sentir insuficiente. Você passou tanto tempo sendo desvalorizada que começou a achar que isso era normal. Que amor é isso? Confusão, dor, dúvida, oscilação. Você aprendeu a confundir intensidade com amor, drama com paixão, posse com cuidado. Mas o que você viveu não foi amor. Foi uma ilusão de amor. Uma encenação cuidadosamente criada para te prender. Uma armadilha afetiva, onde você foi levada a acreditar que aquilo era o melhor que a vida podia te oferecer. Amor verdadeiro não machuca. Amor verdadeiro não te obriga a se anular. Amor verdadeiro não te cobra para merecer o básico. Ele não diminui seu brilho. Ele se encanta por ele. O amor de verdade nutre, sustenta, te lembra quem você é nos dias em que você se esquece. Ele te eleva, não te suga, te ilumina, não te apaga. Mas quando alguém vive tempo demais nas trevas, a luz assusta. E é por isso que, mesmo após sair de um relacionamento tóxico, muitas pessoas demoram a acreditar que podem e merecem algo melhor. E aqui está o que você precisa entender. O fato de você ter vivido um amor doente não significa que você está quebrada. Significa que você é luz. E a luz atrai de tudo, inclusive quem quer se alimentar dela. Você é profundamente amável, mas precisa começar a se ver assim. Precisa parar de aceitar migalhas emocionais. Precisa curar essa parte dentro de você que ainda acha que precisa se esforçar para merecer o básico. O verdadeiro amor não vem quando você implora, mas quando você se torna. Quando você se reconhece como alguém que não aceita menos do que merece. É aí que você deixa de ser isca para predadores e se torna ímã para almas que sabem amar. Você merece um amor calmo, presente, fiel, um amor que celebra quem você é e não que tente te moldar em algo que você nunca deveria ser. Agora me conta, qual foi o momento em que você percebeu que merecia mais? O que fez você começar a se olhar com mais carinho
com mais respeito, compartilha com a gente aqui nos comentários. A sua jornada pode ser a luz no fim do túnel para alguém que ainda está no escuro. Você chegou até aqui e isso por si só já é uma vitória. Cada minuto que você investiu neste vídeo é um minuto investido na sua libertação, na sua cura, na sua reconstrução. Esses 7 erros que compartilhei com você são armadilhas reais, perigosas, que podem te manter presa por anos. Mas agora você sabe como evitá-las. Agora você está armada com conhecimento que pode salvar sua vida emocional. Lembre-se, a libertação de um narcisista não é apenas sobre sair do relacionamento. É sobre sair da programação mental que ele criou. É sobre recuperar sua identidade, sua autoestima, sua conexão com o divino. É sobre lembrar quem você realmente é. Uma alma escolhida, uma guerreira espiritual, uma luz que nenhuma escuridão consegue apagar permanentemente. Cada erro que você evitar é uma vitória. Cada passo em direção à cura é um ato de poder. Cada dia longe da manipulação é um dia mais próximo da sua verdadeira vida. O preço da ignorância é alto. Anos perdidos, energia desperdiçada, alma ferida. Mas o preço da liberdade é inestimável. E você já está pagando esse preço. Está investindo em si mesma, em sua cura, em seu futuro. Não pare agora. Continue se blindando, continue se curando, continue se reconstruindo, porque do outro lado dessa jornada te espera uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais conectada com seu poder do que jamais imaginou ser possível. E se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você despertou durante este vídeo, eu te convido a conhecer meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Ele pode te ajudar a entender ainda mais profundamente sua jornada, seu propósito, sua missão como uma alma escolhida. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo tocou sua alma, se você reconheceu sua história nas palavras que compartilhei, se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de cura e despertar juntos. Seu like me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. E nos comentários, compartilhe comigo qual desses erros mais te tocou. O que você gostaria de ver no próximo vídeo? Sua participação fortalece nossa comunidade de almas em processo de cura. Você não está sozinha nessa jornada. Somos uma família de guerreiros espirituais, de almas escolhidas que se encontraram para se curar e se fortalecer mutuamente. Sua liberdade é sagrada, sua cura é divina, sua vida após o narcisista será gloriosa. E lembre-se sempre, você não só vai sobreviver a isso, você vai prosperar, porque essa é a natureza das almas escolhidas, transformar feridas em sabedoria, dor em poder, trauma em triunfo. O melhor ainda está por vir. Acredite nisso. Acredite em você. Continue brilhando. Continue curando. Continue sendo essa luz incrível que você é. Até o próximo vídeo.